A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é um esboço do livro de Apocalipse, uma visão geral do livro de Apocalipse a partir do capítulo de número 1 até o capítulo de número 22. Eu aqui já quero me justificar por eu estar postando vídeo, de forma frequente. Esses dias estava em mudanças, e por causa disso paramos aí alguns dias sem postar vídeo. Mas aqui estamos para gravar, para falarmos acerca da escatologia bíblica. Como eu falei, a temática de hoje é um esboço sobre o livro de Apocalipse, E quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo de número 1 apresenta Jesus Cristo glorificado, Isso podemos enxergar em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 13, e 14 e 15. Vamos ler a partir do versículo de número 13 do capítulo 1. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma agulha espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na nossa força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, capítulo de número 1 de Apocalipse, apresenta Jesus Cristo glorificado. E João, quando viu, caiu aos seus pés como morto, E ele colocou sobre João a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, Apocalipse capítulo 1 apresenta Cristo glorificado, Jesus Cristo glorificado. Agora, Apocalipse capítulo de número 2 e capítulo de número 3 apresenta ali as situações das 7 igrejas da Ásia, Estava acontecendo ali algumas coisas, E quando nós lemos as cartas que foi enviada aos líderes das 7 igrejas da Ásia, aprendemos, muitas coisas que devemos fazer, coisas que não devemos fazer. Então, capítulo 2 e capítulo 3 apresenta aí as 7 igrejas da Ásia naquele período. Agora, o capítulo de número 4 é bastante importante para nós, que somos pré-tribulacionistas, ou seja, acreditamos que o arrebatamento ocorre antes do período tribulacional, porque o capítulo de número 4 mostra aí o arrebatamento da igreja, Na literatura apocalíptica profética, a igreja é arrebatada no capítulo 4. Então, o capítulo 4 apresenta a igreja arrebatada. Aonde podemos encontrar a igreja arrebatada no capítulo de número 4? Vejam o que diz as Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 4, versículo do 1 ao versículo de número 4, que nos diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a
esmeralda. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. Então sabemos que esses 24 anciãos, representam a igreja no céu antes do período tribulacional. Então a igreja ela já estará no céu antes do período tribulacional, porque quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, o período tribulacional começa a partir do capítulo de número 6, mas a igreja é arrebatada no capítulo de número 4, Essa expressão aqui, sobe aqui, tipifica aí o arrebatamento da igreja. Então a igreja no capítulo 4, o capítulo 4 apresenta aí a igreja arrebatada, representada pelos 24 anciãos, A igreja está no céu antes, do período tribulacional começar aí as suas atividades. Agora, Apocalipse capítulo de número 5 apresenta a igreja glorificada, louvando a Deus. E isso podemos ver em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 9. Veja o que vai dizer a Bíblia. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, esses 24 anciãos representam a igreja no céu, prostraram-se diante do Cordeiro. O Cordeiro é uma referência ao Senhor Jesus Cristo, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vejam o que eles cantavam. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, o capítulo de número 5, a partir do versículo 8 em diante, apresenta a igreja já glorificada, louvando a Deus, diante da presença de Deus, louvando ao Senhor. Então, o capítulo de número 5 apresenta a igreja glorificada. Agora, o capítulo de número 6 começa aí o período tribulacional, que é aí as aberturas dos selos, E sabemos que o período tribulacional é composto por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Esses juízos compõem aí o período tribulacional. Então, do capítulo 6 até o capítulo de número 18, acontece aí o período tribulacional. E se observarmos, a igreja não está dentro do período tribulacional, que começa no capítulo 6 até o capítulo de número 18. A igreja, se você observar, não está neste período. A igreja só vai aparecer no capítulo 19, versículo 11, vindo com Cristo em sua manifestação, em poder e grande glória. Então, a igreja, ela não faz parte, ela não está no contexto do período tribulacional. Então, capítulo 6 até o capítulo 18 apresenta aí a grande tribulação, o período tribulacional, que é justamente a 70ª semana de Daniel, a última semana que compõe aí o período tribulacional. Agora, o capítulo de número 19 apresenta Cristo vindo, juntamente com a igreja. Capítulo de número 19, apresenta a vinda pessoal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é diferente do arrebatamento, O arrebatamento ocorre secretamente para a igreja, é uma eventualidade restrita à igreja, Se observarmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16,
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Só a igreja vai saber distinguir o som da trombeta de Deus, né? E essa trombeta é uma trombeta de convocação para tanto aqueles que vão ressuscitar por ocasião do arrebatamento, quanto aqueles que estiveram vivos para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, a eventualidade do arrebatamento, né, o rapto dos salvos, arrancar com força ou rapidamente, né, ocorre secretamente e antes do período tribulacional. Agora, a volta de Cristo pessoal a Israel e às demais nações ocorre no fim do período tribulacional, né? Porque nós que somos temos a visão pré-tribulacionista, né? E essa visão, ela não interpreta as escrituras ao seu bel prazer. Devemos respeitar, né, a literalidade de cada texto, né? Prezamos aí pelo método histórico-gramatical. Então, aquilo que o texto mostra para nós, devemos interpretar a partir daquilo que está escrito. Não podemos alegorizar aquilo que a Bíblia não nos dá autenticidade, autoridade de não alegorizarmos. Só alegorizamos quando a Bíblia nos dá base, né? Só tratamos como literal quando a Bíblia nos dá base para a sua literalidade. Então, o capítulo de número 19, né, versículo do 11 ao versículo de número 14, apresenta aí Cristo vindo, né, pessoalmente, visivelmente, a Israel e às demais nações. A igreja vem com Cristo. Veja que no arrebatamento, antes do período tribulacional, a igreja vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, e na manifestação a igreja vem com Cristo, né? E para o arrebatamento não há sinais, né, propriamente dito, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo é iminente. Agora, para a manifestação visível, haverá alguns sinais cósmicos que antecederão a sua manifestação. Então, no capítulo de número 19, versículo de número 11 até o versículo de número 14, digamos assim, Cristo vem com a igreja, apresenta Cristo vindo com a igreja. Agora, o capítulo de número 20 apresenta aí o reino milenial, né? E devemos entender que esse reino milenial, ele será um reino literal, né? Devemos salientar, pontuar que esse reino de 1000 anos, esse reinado de 1000 anos, onde Cristo vai reinar juntamente com a igreja, não é um reino alegórico. Muitas pessoas alegorizam ao seu bel prazer, né? Temos o amilenismo, né? Ou amilenarismo, uns chamam de amilenismo e outros chamam de amilenarismo. Dizem que não há um milênio literal, mas nós sabemos que Apocalipse capítulo de número 20 trata de um milênio literal, onde Cristo vai reinar na terra, haverá uma prosperidade em todos os aspectos, e a sede desse governo será em Jerusalém. Então, se lermos Apocalipse capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1 em diante, né, apresenta para nós o milênio, né, e também o juízo final. O milênio vai até do capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 6, né, vai apresentar o milênio. Apresenta também a ressurreição dos mártires, né, do período tribulacional. E também no capítulo de número 20 de Apocalipse apresenta o juízo final, que, se nós lermos Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11, fala aí o juízo final, que é o famoso grande trono branco. Então, Apocalipse apresenta o milênio e o juízo final. E temos também aqui o capítulo de número 21 e capítulo de número 22. O que o capítulo de número 21 e capítulo de número 22 de Apocalipse apresenta para nós? Apresenta o perfeito estado eterno. Então,
gravamos aqui, falamos aqui sobre a visão, uma visão geral do livro de Apocalipse, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 22. Então este foi mais um vídeo, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.